Às vezes quando tá chovendo, assim como tá agora aqui na minha cidade, o clima fica meio cinza, fica na sensação, com o sentimento assim, de que tá tudo meio em suspenso, que não tá acontecendo nada, mas na verdade está acontecendo muita coisa. A literatura, ela consegue, de alguma forma, em alguma medida, trazer esse clima do que está em suspenso, do que está no sono, naquele instante em que a gente fica sem entender se é dia, se é noite, em que a temperatura a gente não sabe se está frio, se está quente. Tudo isso a literatura consegue apresentar para a gente. Eu separei 3 livros para falar um pouco sobre o clima, sobre o tempo, de como ele é importante para a construção das narrativas, como um autor ele pode utilizar um clima, inclusive como esse que a gente está vivenciando agora, dessa chuva, desse clima cinza, como isso pode fazer parte do livro, de uma boa narrativa, e pode inclusive compor todo um cenário que vai ser fundamental para o desenvolvimento daquela trama. O primeiro livro que eu quero apresentar é o Deserto dos Tártaros, do italiano Dino Buzzati. Esse livro foi publicado em 1940, então a gente está falando ali do período entre guerras, e o Dino Buzzati vai contar a história de um soldado. Na verdade, ele está se preparando para ser soldado, o Giovanni Drogo, e o Drogo ele está muito animado com a possibilidade de fazer parte do exército, de compor o exército, e ele vai então ser escalado para ir até um forte. E esse forte fica numa região muito afastada da cidade. O tempo lá parece que parou. E eles estão esperando que os tártaros invadam aquela região. Então tem todo o movimento do Drogo chegar até essa fortificação, depois ele vai observar e vai entender como é que os outros soldados, como é que o exército em si se organiza ali dentro daquela fortaleza, e depois ele vai passar por um momento de espera. É um livro que tem uma atmosfera de tempo que não se move, então a cor do céu nunca se modifica, raramente chove, inclusive, o tempo é sempre muito seco, sempre muito árido, e eles ficam naquela expectativa. É um livro curto, mas é um livro que pode mexer com a cabeça da gente, especialmente porque o Drogo ele vai passar a vida dele ali na expectativa de que os tártaros invadam o território ou declarem guerra. Só que a gente vai perceber que isso não vai acontecer, não tem essa eminência de acontecer. É um livro para a gente refletir sobre a espera, se temos que ficar sempre esperando ou se a gente pode agir quando o tempo às vezes não está muito propício. O segundo livro que eu escolhi para falar sobre o tempo vai mostrar uma situação climática que ela acontece, é real, e para nós aqui do hemisfério sul ou da América do Sul, a gente tem muita dificuldade de entender esse fenômeno do tempo, porque para nós aqui as estações do ano, o dia, a noite, eles estão todos muito delimitados. Eu estou falando de Noites Brancas, de Dostoiévski. Dostoiévski é um autor do final do século XIX, esse aqui foi publicado em 1848, e o Noites Brancas vai tratar de uma história de amor. Em princípio, é um romance romântico. O personagem central da história está caminhando pela cidade de São Petersburgo e ele está justamente num dia de Noites Brancas. O que significa isso? Que é meia-noite e o sol não se pôs. Então, é uma noite, mas é uma noite branca. E aí, por conta do clima, da temperatura, a gente não vai ver o sol, mas vai ver como se fosse assim uma névoa. O céu, ele fica branco. Então, é noite, mas é branco, tem uma névoa. Então, é um momento quase que do sonho, quase que onírico. E aí, o personagem está lá caminhando pelas ruas de São Petersburgo, nessa noite branca, que provavelmente é muito bonita, e ele vai encontrar uma moça. Essa moça, ela tá lá chorando, desesperada, e ela começa a contar o porquê. Ele vai, né, até o encontro dela, e ela vai contar por que ela tá chorando tanto. E ele vai se encantando por essa moça. Eles se separam, na noite seguinte ela está lá de novo, dessa vez ela não tá mais chorando, e a cada dia, conforme o evento das Noites Brancas vai passando, esse amor por ela vai aumentando, mas ao mesmo tempo ela também vai se afastando dele. Então, quanto mais o dia e a noite vão se separando, ela vai se afastando dele. Uma história muito bonita,
e que depende desse evento climático, desse evento das noites brancas para fazer sentido. E o último livro, já que estamos aqui no momento de chuva, eu vou indicar algo que de repente você até já deva conhecer, mas não custa nada falar, de Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Este livro, inclusive, está sendo filmado, né, foi roteirizado, a Netflix está preparando uma versão cinematográfica. A gente está aqui aguardando, né, para ver como é que algumas situações aqui vão ser resolvidas no cinema, né, na televisão. Mas a história aqui é da família Buendia, e a família Buendia vive na cidade de Macondo, onde só chove. É tudo molhado, não para de chover. E eles estão tão acostumados com aquela chuva que quando para de chover é que, nossa, vai acontecer alguma coisa, algo de talvez possa sair do lugar. É um romance que depende dessa descrição. O Garcia Marques, o Gabo, ele vai apresentar essa descrição do tempo muito bem, porque é ela que vai compor, inclusive, as características das personagens. As personagens, elas vão apresentar ações, elas vão desenvolver suas ações a partir dos eventos climáticos, e a chuva é o grande evento climático que vai tomar conta da cidade de Macondo. Então, conhece algum livro em que o tempo, o clima, pode ser fundamental para que a narrativa se desenvolva? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Tchau!